Olá, olá, meus alunos, minhas alunas, todo mundo bem? Preparados e bem animados para iniciar esse módulo Direito Administrativo focado, direcionado na banca Instituto AOCP. É muito importante você fazer esse estudo voltado realmente para a banca do seu concurso, porque aqui não interessa o que a banca CESP pensa, aqui não interessa o que a banca FCC pensa, nós vamos trabalhar com a sua banca, Instituto AOCP. Porque tem algumas bancas que possuem algumas divergências, tem algumas bancas que cobram alguns assuntos. Então, você vai conhecer a linguagem, você vai conhecer a linha de raciocínio que é utilizada. E eu vou ministrar a aula teórica direcionada para essa banca. Então, é seguindo a linha de raciocínio, seguindo os fundamentos que ela utiliza nas questões. No final, eu vou resolver as questões disponíveis na internet sobre os assuntos ministrados na aula, para você analisar, para você perceber como é o estilo de cobrança da banca, porque o assunto não muda, o assunto é o mesmo. O que muda é a forma, é a abordagem. Então é muito importante você conhecer isso daí. Do nosso curso é justamente para destruir a banca Instituto, a OCP, no bom sentido da palavra, para você gabaritar a sua prova de direito administrativo, beleza? Então, bora lá com o nosso assunto aí, administração pública, fontes do direito administrativo, a parte de Estado também, iniciando com o conceito de Estado. E aqui também eu vou focar mais em questões. Teremos teoria, sim, eu vou fazer sempre um resumo e explicar a teoria, mas o foco principal é questões para conhecer realmente a banca, mas eu preciso, antes das questões, passar uma revisão teórica para vocês. Então, o conceito de Estado. O Estado é a pessoa jurídica de direito público interno. Cuidado para, quando eu falo Estado, eu não estou falando do Estado do Piauí, do Estado do Maranhão, não. Eu estou falando da pessoa jurídica de direito público. O Estado detentor de direitos e deveres. Como assim, professor? Não consegui compreender. Você verifica a presença do Estado quando eu falo assim, vai ter ali, o Estado precisa garantir isso, o Estado precisa fornecer isso daqui, o Estado tem as obrigações, o Estado tem os direitos. Então, quando eu falo isso, está englobando aí os entes federativos, não somente, como eu falei, o Estado do Piauí, porque às vezes a pessoa diz, o Estado tem que realizar tal obra, o Estado tem que fazer isso, e a pessoa pensa que é só o Estado membro, né? Então não confunda dessa forma. Para eu constituir um Estado, eu tenho que ter alguns elementos constitutivos. Quais são eles? Muito cobrado pela banca de vocês, muito cobrado pela banca OCP, Instituto OCP. Os elementos constitutivos do Estado é o povo, o governo e o território. Cuidado que essa banca ela gosta de querer causar pegadinhas aqui, ó, entre Estado e governo. Não é a mesma coisa. Inclusive, governo é um elemento do Estado, então já dá para entender que não é a mesma coisa. Beleza. Então, quais são? Eu vou já explicar os dois aí. Quais são os elementos constitutivos do Estado? Povo, governo e território. Memorize que a banca cobra muito. Beleza. Então, a diferença aí de Estado para governo. Qual é a forma de Estado adotada no Brasil? A forma de Estado adotada no Brasil é a federação. Qual a característica dessa federação? É a divisão em unidades autônomas. Então, eu tenho aqui a União, eu tenho os estados. Aqui sim, aqui é estado do Piauí, aqui é estado do Maranhão, aqui é o estado do Ceará e assim por diante. Distrito Federal e municípios. Então, a federação tem essa descentralização política, que é a divisão em unidades autônomas. União, estados, Distrito Federal e municípios. E qual é a forma de governo adotada no Brasil? É a república. Quais são as características da república? É a representatividade popular, a escolha através do voto popular. Existe também a possibilidade do exercício direto da democracia, a própria Constituição estabelece isso. E uma característica bem interessante é a temporalidade no exercício do poder. Diferente da monarquia, que o poder é vitalício, passa de pai para filho e assim por diante,
Na República, não. Existe um tempo. 4 anos, pode ser reeleito, mais 8 anos. Então, tem essa característica aí da temporalidade no exercício do poder. Logo no início da Constituição Federal, é determinado isso, ó. República Federativa do Brasil. República, forma de governo. Federativo, forma de Estado. Um bizu aqui para você memorizar. Essa aula aqui vai estar cheia de bizus aí do Suarinho. Esse aqui não foi eu que criei, não. Esse é um bizu já antigo na internet. Eu sou bem sincero também com os bizus. O que é meu, eu digo, isso aqui foi eu que criei. O que não é também, não vou pegar bizu dos outros, não. Tem professor que pega tudo, sai copiando tudo. Ah, Maria, é feio demais. Então, forma de Estado, você vai lembrar o seguinte: FE, forma de Estado, FE de Federação. Então, FE, forma de Estado, as iniciais aqui, né? As iniciais aqui também, Federação. República, como é que eu vou lembrar? Você lembra que tá pegando fogo na República. Eita, tá pegando fogo na República. Forma de governo, República. Beleza? Então, esse é o bizu, porque as bancas gostam de trocar aí, né? E a banca Instituto CP pode também causar essa pegadinha. Um tópico que é muito cobrado pela banca de vocês é isso daqui: as funções do Estado. O Estado tem 3 funções básicas, essenciais: administrar, legislar e julgar. Essas 3 principais funções. Para isso, existem 3 órgãos, que são chamados aí de poderes, mas o nome mais apropriado seria órgãos, para realizar essas funções tipicamente. Então, administrar, quem é que vai realizar tipicamente? O poder executivo. Legislar, poder legislativo. E julgar, poder judiciário. Beleza. Agora, cuidado com o que tem aqui no mapa mental, ó. Não existe função exclusiva de cada poder. Isso aqui a banca de vocês cobram muito, porque essa questão aqui do poder executivo, poder legislativo, judiciário, essa tripartição aí de poderes, gera uma situação que não é absoluto. A função exercida por um poder não é exclusiva daquele poder. Professor, não entendi. Administrar é típico do poder executivo. Você verifica o presidente da República administrando, o governador, o prefeito, o chefe do poder executivo administrando ali a máquina pública. Mas o legislativo, ele pode administrar também? Eu posso verificar a função administrativa no legislativo? Sim, você está fazendo um concurso para a Câmara Municipal. Quem é que está organizando esse concurso? É a Câmara Municipal. O edital é o presidente da Câmara que está organizando, que está tomando de conta, que assinou o edital, que fez tudo bem direitinho, que conversou com a banca. Então, concurso público é direito administrativo, é administração pública. Mas quem é que está realizando? Poder legislativo. Então, ele está administrando de forma atípica. Senão, a Câmara precisava fazer, se não existisse isso, né? A Câmara tinha que pedir a prefeitura, o prefeito, para fazer, ei, prefeito, faz aí um concurso para nós, que ninguém aqui pode administrar. Não, não é assim. O legislativo pode administrar? Pode sim. O judiciário pode administrar? Pode sim, quando tem um concurso de tribunal. Não é só concurso, não, que eu estou falando só para você entender aí. Mas o juiz, quando ele vai conceder férias, quando ele vai conceder licenças, quando ele vai realizar uma licitação, ele está administrando. Mas cuidado, existe uma coisinha chamada função típica e função atípica. Eu até coloquei aqui no mapa mental, função típica preponderante. Então, tipo, administrar é função típica de quem? Do executivo. Mas de forma atípica, falando bem no popular, de vez em quando, o legislativo e o judiciário também podem administrar. Então, não é exclusivo, não é absoluto. A função administrar não é exclusiva do executivo, não, porque o legislativo e o judiciário também podem administrar. Legislar é típico de quem? Do poder legislativo, lógico. Ele que vai elaborar as leis. Mas o executivo pode legislar? Pode. Um exemplo, professor. Quando o presidente da República edita uma medida provisória, a medida provisória tem força de lei. E ela pode ser convertida em lei, beleza?
O judiciário, professor, quando é que o judiciário vai legislar? Quando é feito o regimento interno dos tribunais. Ali é uma espécie de lei. Você pode observar que, olha, o regimento interno e a lei não tem diferença nenhuma. Então, é o momento que ele exerce a função legislativa, de forma atípica. Julgar é de forma típica de quem? Do poder judiciário, lógico, o juiz, os tribunais, ministro do STF, desembargadores e assim por diante, possui a função típica de julgar. Mas o legislativo, professor, também pode julgar? Pode sim. O julgamento do presidente da República no processo de impeachment, quem julga é o legislativo, são os senadores. Beleza. E o executivo? Pode ou não pode julgar? Aqui tem uma divergência doutrinária. Alguma parte da doutrina diz que sim, que o executivo julga, já tem outra que diz que não, que ele não julga. Professor, e agora? Se isso for cobrado em prova, pode ser objeto de recurso. Eu não encontrei nenhuma questão da banca de vocês tratando sobre esse assunto. Geralmente tem algumas bancas que preferem não entrar nessa discussão. Quando existe uma divergência, quando a parte da doutrina diz que sim, outra diz que não, então é um tema que não existe um consenso ali entre eles. Pode ser objeto de recurso a questão. Então, às vezes, a banca não quer entrar nessa confusão para aquela questão, ninguém entrar com recurso, beleza? Foi o que aconteceu. Só que é o seguinte, professor, mas vai que a primeira vez que é cobrada é na minha prova. A banca de vocês é uma banca bem teórica, vocês vão perceber nas questões. Bem assim, gosta de conceitos. Então, ela pode seguir uma doutrina que diga que sim, que o Poder Judiciário tem a função de julgar. Apesar da banca CESP e outras bancas já até cobraram isso, dizendo que não, que o Executivo não tem a função de julgar. Então, beleza? Na minha opinião, acredito que a banca não vai criar nenhuma questão sobre isso daí, porque, como eu falei, a divergência pode ser objeto de recurso, qualquer que seja o gabarito. Se falar que sim, tem recurso, se falar que não, também existe a possibilidade de recurso, beleza? Então, por isso eu coloquei aqui de vermelho para você tomar cuidado, mas o restante já foi até cobrado e você tem que memorizar, tranquilo? Aqui dentro da função do legislativo, também pode incluir aí a função de fiscalizar. Ele realiza aí esse controle aí, esse caráter fiscalizatório também pode incluir dentro das funções do Poder Legislativo. Beleza? Bora agora conhecer a administração pública. Conhecemos o Estado, conhecemos o governo, agora vamos conhecer a administração pública. O primeiro conceito da administração pública é no sentido amplo e no sentido estrito. No sentido amplo, a administração pública envolve a função política e a função administrativa. Professor, me explique. Função política está mais relacionada com o direito constitucional e função administrativa com o direito administrativo. A função política é aquela função de planejar, estabelecer as diretrizes, vamos dizer assim, no plano das ideias, como vai ser feito. Já a função administrativa é uma função mais técnica, de executar, de colocar em prática, no plano da execução. Então, tipo, a política pensa e a administrativa executa. É como se fosse assim, falando bem no popular mesmo. Já no sentido estrito, a administração pública envolve apenas a função administrativa. A banca de vocês cobrou de forma bem diferente, eu vou trazer uma questão para mostrar, mas o que ela gosta também de cobrar é isso daqui, a administração pública, sobre esses dois conceitos aqui, sobre o sentido orgânico, subjetivo ou formal, e sobre o sentido objetivo, funcional ou material. Então, vou conceituar a administração pública. Existem dois conceitos principais: o sentido orgânico, subjetivo ou formal, e o objetivo, funcional, material. Para esse daqui, para o orgânico, subjetivo ou formal, o que é a administração pública? Ele considera que a administração pública são os órgãos, agentes e entidades que realizam atividade administrativa. Então, para esse conceito, ele está preocupado com quem faz.
Ele não está preocupado com o que está fazendo, não, estou preocupado é com quem está fazendo. Quem é que está realizando? É um órgão público? É, pois é a administração pública. É um agente público? É. É uma entidade? É, pois então entra dentro do conceito de administração pública. Então, para o sentido orgânico, subjetivo ou formal, eu estou preocupado é com quem está fazendo, órgãos, agentes e entidades. Já esse outro sentido, objetivo, funcional ou material, eu estou preocupado é com o que está fazendo. Não interessa quem está fazendo. Então, para esse conceito, a administração pública é a realização da atividade administrativa ou da função administrativa. Não interessa quem esteja realizando essa atividade ou função administrativa, beleza? E o que é, professor, essa atividade administrativa? Ela é dividida em 4. Polícia administrativa, que é o poder de polícia, iremos estudar na parte de poderes administrativos, intervenção, fomento. Intervenção, muitas vezes, é o Estado. Ele exerce essa intervenção no domínio econômico, na propriedade. Fomento, o Estado está ajudando, fomentando aí também algumas atividades. E, logicamente, a prestação de serviços públicos, beleza? Então, na sua prova pode cair esses 2 conceitos. E você tem que tomar cuidado, porque são 6 sentidos aí, né? Sentido orgânico, subjetivo ou formal, são sinônimos, e aí tem objetivo, funcional e material. Mas agora tem um bizu do Suarinho, sabe o que pode acontecer? A banca misturar. A banca chegar e dizer assim, administração pública no sentido orgânico e objetivo. Aí vai definir lá. Tá errado, porque orgânico está de um lado, o objetivo está do outro. Eles são 2 coisas diferentes. Então, para você memorizar, o bizu aqui é você lembrar da frase organização. Tabajara, professor? Não, você está muito antigo. Organizações, tempo do cacete de planeta. Organização subformal. Organização, você vai lembrar de orgânico. Sub, você vai lembrar de subjetivo. E formal, você vai lembrar de formal. Aqui, professor, qual bizu para eu lembrar? Aqui você vai lembrar da frase. Qual objetivo funcional dessa matéria? Qual o objetivo funcional dessa matéria para a minha vida? Objetivo, funcional, funcional, e matéria você vai lembrar de material. Beleza. Em outras aulas, eu já passaria para outro assunto. Aqui, como eu disse, o curso é voltado para a Banca Instituto AOCP. Eu tenho que falar o entendimento dela. Para a Banca Instituto AOCP, o conceito de administração pública adotado por ela, que ela considera como correto, é o conceito, vou colocar aqui de outra cor, é o conceito da administração pública estrito e, vou dar aqui a cor também, ficar bonitinho, estrito e subjetivo. Então, esse é o conceito adotado pela Banca Instituto AOCP, que ela considera que é adotado no Brasil. A administração pública sobre o sentido estrito e subjetivo. Então, aqui, amplo ou estrito? A banca diz, não, no Brasil é adotado esse aqui, o estrito. Orgânico, subjetivo, formal, ou então objetivo, funcional, material? A banca diz, não, o que é adotado no Brasil é isso, subjetivo, orgânico ou formal. Principalmente aqui, subjetivo. Ela entende que é o estrito subjetivo. Beleza? Então, cuidado com isso. Vamos passar aqui para outro tópico aí, que é a parte de fontes do direito administrativo. Fontes é onde você vai buscar a matéria. Quando você vai estudar direito constitucional, você vai buscar o direito constitucional onde? Na Constituição Federal. Quando você vai estudar o direito penal, você vai buscar ele aonde? No Código Penal. Quando você vai estudar direito administrativo, aula de hoje, você pensou o quê? Onde é que eu vou buscar? Eu vou levar a Constituição para a aula de hoje, eu vou levar o Código Tributário, eu vou levar o Código Penal.
O que eu vou levar para a aula de hoje? Sabe por que não tem algo que eu possa dizer, traga isso para a aula de hoje? Porque o direito administrativo, ele é não codificado. Isso aqui é importante. Como assim, professor? O direito administrativo é não codificado. Não existe um código administrativo, assim como tem o Código Civil, assim como tem o Código Penal, o Código de Processo Civil, mas no direito administrativo não existe. Ele está solto. Ele está dentro da Constituição Federal, ele está nas leis. Então, você encontra o direito administrativo dentro de vários normativos aí, de vários dispositivos legais e constitucionais. Tranquilo? Então, não existe um código administrativo. Ele é não codificado. Mas onde é que eu vou encontrar? Quais são as fontes do direito administrativo? A fonte formal, direta ou primária do direito administrativo é a lei. Só que você tem que entender lei no sentido amplo. Como assim, professor? Quando eu digo lei, não é só a lei ordinária, a lei complementar, o Estatuto dos Servidores Públicos, é uma lei. Pronto, a lei é uma fonte do direito administrativo. Beleza, mas aqui eu tenho que entender também o quê? Aqui vai entrar a Constituição Federal, as leis, logicamente, decretos, resoluções, tratados internacionais, dentre outros aí, né? Vou colocar aqui, dentre outros. Então, se perguntar na sua prova, qual é a fonte principal, a fonte primordial do direito administrativo? É a lei. A lei em sentido amplo, englobando aí Constituição Federal, lei ordinária, lei complementar, decretos, resoluções e assim por diante. Beleza. Quais são as fontes secundárias do direito administrativo? As fontes secundárias do direito administrativo são três: jurisprudência, doutrina e os costumes. Bora lá. Jurisprudência, o que é isso? É a decisão reiterada dos tribunais. Como assim, professor? Vamos supor um caso bem conhecido, acho que você deve ter escutado falar, que é a questão do aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação. Isso daí foi uma decisão do STF, uma jurisprudência do STF. Disse, o concurso tem 5 vagas, então se você for aprovado dentro daquelas 5 vagas, você tem direito a ser nomeado. Quem criou isso daí foi o STF. Mas como foi que ele criou? Foram várias pessoas entrando lá com ação judicial, solicitando que fosse feita a nomeação, e o STF decidindo sempre no mesmo sentido. Então, aquela decisão reiterada se tornou uma jurisprudência, que vai ser aplicada que, se você, vamos supor, ficou em terceiro lugar no concurso e não foi nomeado no concurso de 5 vagas, você pode entrar com ação judicial utilizando como fundamento essa jurisprudência. Beleza? Então, também é fonte do direito administrativo. Um exemplo é isso. Concurso de 5 vagas, você ficou em quinto, não foi nomeado, você vai entrar com ação judicial e vai utilizar como base o fundamento. Então, é fonte do direito administrativo. Eu vou buscar a jurisprudência no direito administrativo? Vou sim. Então, mas ela é fonte secundária, porque a fonte principal mesmo é a lei. Essa fonte secundária eu vou utilizar quando não existe a lei. Essa é a regra. Beleza? Tem uma exceção aqui. A banca de vocês é uma banca que ela tem assim um padrão que às vezes gosta de cobrar alguns tópicos aprofundados. Então não dá para brincar com ela não. Aqui dentro da jurisprudência existe uma coisinha chamada súmula vinculante. A súmula vinculante, ela é ditada pelo STF e ela vincula tanto a administração pública como o poder judiciário. A súmula vinculante, ela está aqui, ó, dentro da fonte formal, súmula vinculante. Cuidado, que é só ela. Informativos, as outras súmulas que não são vinculantes, que eu tenho súmula do STF, que não é vinculante, eu tenho súmula do STJ, diversos outros tribunais, estão aqui, dentro de jurisprudência. Se a prova perguntar, a jurisprudência, no sentido geral, é fonte formal ou fonte secundária? Fonte secundária.
Agora, se a prova perguntar a súmula vinculante, né, que vinham os dois nomes, falar só súmula, não, é súmula vinculante. É fonte formal ou secundária? Fonte formal. É uma exceção aí, anota isso que é importante. Beleza. A segunda fonte secundária é o quê? A doutrina. Professor, o que é doutrina? Doutrina são os estudiosos do direito administrativo. Como eu falei aqui, ó, existe uma divergência doutrinária. Então, que aquelas pessoas que estudam direito administrativo criam teorias e dizem, ó, é dessa forma, funciona assim. O conceito de Estado é esse, o conceito de administração é esse. Então, são os estudiosos do direito administrativo. Também é fonte, com certeza, só que é uma fonte secundária. E os costumes também são fontes do direito administrativo, menos relevante, mas são fontes, sim, não deixa de ser fonte do direito administrativo. Aqui dentro de doutrina também você encontra aí os princípios gerais, também são fontes aí do direito administrativo, mas as fontes secundárias mesmo, jurisprudência, doutrina e os costumes. Professor, o que é esses costumes aí? Muitas vezes acontece muito em repartições de universidades públicas. Chega lá e diz o seguinte: olha, para você solicitar a segunda chamada, tem que fazer um requerimento. Fazer a segunda chamada da prova. Nisso daí, em alguns momentos, não existe nenhuma lei dizendo isso, que para fazer uma segunda chamada de prova precisa de requerimento. Não existe nenhuma jurisprudência dizendo isso. Hoje já possui. Eu digo assim, na época, né, quando surgiu, estou falando não de hoje já existem alguns normativos, mas naquela época não tinha nenhuma lei, não tinha nenhuma jurisprudência, não tinha nenhuma doutrina, mas aí, para ficar formalizado, para ficar, aí não, tem que fazer o requerimento. Só que foi um costume que foi criado. Só que foi passando, que já se tornou regra. E aí depois virou lei e assim por diante, beleza? Então, só um exemplo aí desse costume, de algo que vai sendo feito, utilizar o crachá também e diversos outros. Então, é fonte do direito administrativo, os costumes, sim. Menos relevante, não tem muita relevância não, mas é fonte, sim. Cuidado com isso na hora da prova, beleza? Outro tópico aqui interessante, para finalizar essa parte teórica e iniciar as questões, é o sistema de jurisdição adotado no Brasil. O Brasil adota o sistema de jurisdição inglês, ou de jurisdição una. Como assim, professor? Aqui no Brasil só existe um poder judiciário para julgar todas as causas envolvendo todos os ramos do direito. Então, é uma causa do direito administrativo, poder judiciário. A causa do direito penal, judiciário. O direito consumidor, assim por diante. É diferente do sistema francês, ou do sistema do contencioso administrativo. Por quê? Porque no sistema francês existe uma coisa que é chamada de dualidade. Aqui no inglês, que é adotado no Brasil, o Brasil adota esse, é uno. Aqui não, é como se eu tivesse dois poderes judiciários. Eu tenho um poder judiciário para todas as causas e eu tenho outro poder judiciário, que é chamado Conselho de Estado, só para as causas administrativas. Então, o que é isso aqui? É direito civil, poder judiciário. Isso aqui, direito penal, poder judiciário. Isso aqui, direito administrativo. Opa, Conselho de Estado. É como se fosse dois poderes judiciários, beleza? Esse é o sistema francês, também chamado do contencioso ou de dualidade de jurisdição. Tranquilo? Vamos conhecer agora um tópico que a banca de vocês, Instituto OCP, já cobrou. Isso aqui eu coloquei na minha apostila, esse tópico aqui, e em 2019 a banca cobrou nessas apostilas aqui que eu faço, direito administrativo para concursos jurídicos e direito administrativo para concursos policiais. E é um tema bem específico, não é toda banca que cobra isso daqui, mas a banca cobrou, como eu falei, ela é bem teórica. Então vamos entender o que é isso. É um tema chamado interpretação do direito administrativo. Isso aqui também eu expliquei no meu curso de direito administrativo começando do zero, logo após a banca cobrou. Para você entender o direito administrativo, você tem que entender essas três relações aí. O quê? A desigualdade jurídica entre a administração e os administrados. Tá certo mesmo, professor? Desigualdade, sim. Desigualdade jurídica entre a administração
e os administrados. Mas como, professor? Me explique isso. Existe uma coisinha chamada interesse público, ou interesse da coletividade. E existe outra chamada interesse privado. No momento que o Brasil estava passando pelo coronavírus, muitas pessoas queriam sair de casa, mas foram proibidas. Muitas empresas queriam abrir, funcionar, começar a vender, mas foram proibidas. Por quê? Porque naquele momento existia o interesse público envolvido ali. E o interesse privado da pessoa de sair de casa, o interesse privado dela abrir o comércio, ficou em segundo plano. Porque o interesse público, ele tem supremacia sobre o interesse privado. Então, a administração pública não está no mesmo patamar do particular. Um policial não está no mesmo patamar do particular. O policial está assim, ele manda, a pessoa tem que obedecer. Ele dá ordem, tem que respeitar a ordem dele. O fiscal da vigilância sanitária do mesmo jeito. Ele chega e diz, fecha o seu estabelecimento. A pessoa desobedece, o fiscal vai lá e faz um auto de infração, que aquilo ali vai gerar uma multa para aquela pessoa. Então, opa, ele está num patamar acima. Não é todo mundo que pode aplicar uma... Eu não posso chegar e aplicar uma multa em você, você não pode sair aplicando multa em qualquer pessoa, pode? Não. Vai pegar um papel em branco e vai fazer um auto... Não. Então, aquele fiscal da vigilância, ele tem uma prerrogativa que as outras pessoas não possuem. Então, existe uma desigualdade aí. Então, a administração pública, perante aí os administrados, é uma relação vertical. Administração pública e administrados. Também chamado de terceiros, também chamado de particulares. Vou colocar aqui administrados para você não confundir. Particulares. É uma relação vertical. É diferente entre dois particulares. Porque entre dois particulares, entre você e seu vizinho, a relação é horizontal. Nenhum manda em ninguém. Os dois possuem os mesmos direitos, os mesmos deveres, beleza? Então, cuidado com isso daí. O item B, presunção de legitimidade dos atos administrativos. O que é isso? Quando o ato administrativo ele é feito, ele é editado, existe essa presunção de legitimidade. Presume-se que ele é legítimo e ele já pode ser cumprido, já pode ser exercido. Só que cuidado que essa presunção aqui, ela é relativa. Por quê? Porque aquele ato pode ser invalidado. Se ele tiver ilegal, ele pode ser anulado, beleza? Professor, como assim? A administração pública fez um ato. A partir do momento que aquele ato foi publicado, ele já pode ser cumprido, não precisa de mais algum requisito, não. Por quê? Porque a administração pública está buscando o interesse público. Então, existe essa presunção que aquilo ali é legítimo, que aquilo ali é ok. Eu vou falar disso aqui novamente quando eu for explicar a aula de atos. Aí você vai até compreender melhor. Na aula de hoje, quero que você entenda isso, que existe essa presunção, que está legítimo, que está ok. Só que essa presunção é relativa, não é absoluta, beleza? E o item C, discricionariedade administrativa. Professor, o que é isso? Para você entender, você tem que saber o que é o contrário. Vamos lá. O contrário de discricionário é vinculado. Então, eu tenho aqui vinculado e discricionário. Vinculado é quando a lei não dá margem de escolha. A lei chega e diz, agente público, você vai fazer assim, dessa forma e acabou. Pronto. A lei já diz, a pessoa só vai seguir o que está na lei. Pronto, você já deve ter escutado em filmes, até mesmo no dia a dia, a pessoa dizendo, rapaz, é a lei que está mandando eu fazer isso. Acontece, a lei diz, ó, agente público, diante desse caso concreto, você vai ter que fazer isso. Já no ato discricionário, a lei continua determinando. Ele não pode, vamos estudar na aula de princípios, no princípio da legalidade, o agente público só pode fazer o que a lei manda, o que a lei determina, ou autoriza. Então, a lei é que continua determinando. Só que a lei dá uma margem de escolha, dá uma margem de liberdade para o agente público. Então, diante do caso concreto, ele agora pode escolher qual a conduta mais adequada
adotando aí o princípio da razoabilidade, proporcionalidade, ele vai verificar tudo isso daí, beleza? Então, essa discricionariedade, ela dá essa liberdade, essa margem de escolha aí para o agente público, para ele analisar dentro da legalidade, dentro da lei, não pode extrapolar os mandamentos legais, qual a melhor conduta, qual a mais conveniente e oportuna, porque assim, eu estou trabalhando para o bem público, para o interesse público, então é necessário que tenha essa discricionariedade para eu entender o que é melhor para a população naquele momento. Porque se tudo for vinculado, se tudo estiver na lei, então é só um robô que está ali, só repetindo o que a lei está mandando. Não, então existe essa necessidade da discricionariedade dentro do direito administrativo, porque eu estou buscando o interesse público. E o interesse público de um determinado momento pode não ser o mesmo de outro momento, como aconteceu na pandemia. Aconteceu que os governantes precisaram fechar algumas vias, fechar comércio, mandar as pessoas ficarem em casa, várias situações aí que não aconteciam antes, beleza? Por que isso aí foi? Vários decretos foram publicados por conta dessa discricionariedade administrativa, beleza? Finalizando aqui com o objeto do direito administrativo. Qual o objeto de estudo do direito administrativo? As relações internas da administração pública, o que acontece dentro da administração. O seu concurso, antes de ser publicado, saiu edital, existiu várias conversas, a banca conversando com a comissão do concurso e tal. Então, essas são as relações internas, que ninguém sabia de nada. Às vezes sai uma notícia, a pessoa posta outra coisa, mas fica lá dentro da administração, a relação interna. Isso é chamado de poder introverso, dentro da administração. Só que o direito administrativo ele se preocupa também com a relação entre a administração e os administrados. Também é objeto do direito administrativo, lógico, né? A prestação de serviços públicos, por exemplo, é a administração e administrados. Isso é chamado de poder extroverso. É o contrário, já está saindo. Porque assim, ó, o poder, eu tenho aqui, vamos imaginar que isso daqui é a administração pública. Vocês estão estudando para entrar aqui dentro dela, dentro da estrutura da administração pública, e aqui eu tenho os administrados. A relação interna dentro aqui da administração pública é chamada de poder introverso. Agora, quando essa relação, vamos supor, sai da caixa, né, e já envolve aqui os administrados, ela é chamada de extroversa. Beleza. Também é objeto do direito administrativo o quê? Atividades da administração pública exercidas por particulares, sob regime predominantemente de direito público. Visto isso, vamos agora para as questões para finalizar nossa aula. Primeira questão, Instituto AOCP, Polícia Civil do Espírito Santo, 2019. Assinale a alternativa correta acerca de Estado, governo e administração pública. Item A. Segundo a Constituição Federal, a tripartição de funções é absoluta no âmbito do aparelho do Estado. Opa! Tripartição de funções é absoluta? Quais são as três funções do Estado que eu disse para vocês? Aqui, ó. Funções essenciais: administrar, legislar e julgar. É absoluta? Olha o que tem aqui. Não existe função exclusiva de cada poder. Então, não. A tripartição não é absoluta. B. O estudo da administração pública do ponto de vista subjetivo. Do ponto de vista subjetivo, estou preocupado com o quê? Estou preocupado com quem faz. Se é um órgão público, se é um agente público ou se é uma entidade pública. Abrange a maneira como o Estado participa das atividades econômicas privadas. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Então, vou ler novamente. O estudo da administração pública do ponto de vista subjetivo abrange a maneira como o Estado não participa das atividades privadas de jeito nenhum. Do ponto de vista subjetivo, estou preocupado com quem está fazendo, se é um órgão. Em nenhum momento ele falou isso, né? Então, está errado aí o item B. O item C. O Estado constitui a nação politicamente organizada, enquanto a administração pública corresponde à atividade que estabelece objetivos do Estado.
conduzindo politicamente os negócios públicos. Está errado. O conceito aqui de administração pública corresponde, a atividade estabelece objetivos do Estado, conduzindo politicamente os negócios? Não. Isso daqui não é administração pública, é executar. Isso aqui é o governo. Governo que corresponde aí, que estabelece os objetivos do Estado, conduzindo politicamente os negócios públicos. Isso sim é o conceito aí. A administração pública não tem esse conceito, beleza? O item D. Os conceitos de governo e administração pública, e além do que, o item C, o Estado constitui a nação politicamente organizada. Beleza, mas também está mais para governo. Mas o erro principal da questão é na questão aí do conceito da administração pública. D. Os conceitos de governo e administração pública não se equiparam. Verdade. Não é a mesma coisa, não. O primeiro, que é aqui o governo, refere-se a uma atividade essencialmente política, ao passo que o segundo a uma atividade eminentemente técnica. Falei isso aqui para vocês, quando eu estava explicando aqui, ó, administração pública no sentido amplo e estrito. Eu disse, a função administrativa ela é técnica, é de executar. A função política é de planejar, até falei, no plano das ideias, né? Então, tá certíssimo entender. O governo e a administração pública não é a mesma coisa. O governo é uma atividade política, certo? Ao passo que a administração é uma atividade técnica. Beleza. Mas vamos analisar o item E. Por que ele está errado? Tradicionalmente, na doutrina, os elementos apontados como constitutivos do Estado são povo, uniformidade linguística e governo. Errado, né? Eu disse, cuidado, a banca de vocês gostam de cobrar isso aqui. Quais são os elementos do Estado? Povo, governo e território. A banca colocou um aí, uniformidade linguística, então está errado. Portanto, primeira questão, qual o gabarito? D de dado. Perceberam como ela é uma banca teórica, gosta de termos técnicos, então tem que conhecer a linguagem da banca para gabaritar na sua prova. Segunda questão, Instituto CP, Polícia Civil do Espírito Santo, 2019. Assinar a alternativa correta acerca de conceito e fontes do direito administrativo. O item A. O sistema de direito anglo-americano teve origem na França e é focado essencialmente em reger as relações entre cidadãos e administração, fixando prerrogativas e deveres da administração. Aqui, até mesmo pela geografia, você já conseguiria compreender, porque ele fala que o sistema. Aqui ele está se referindo a isso daqui, ao sistema inglês e o sistema francês. Esse sistema inglês também pode ser chamado de anglo-americano, referindo aí aos Estados Unidos, ao Reino Unido. Ok, anglo também ele pode falar dessa forma, anglo-americano. Só que ele está dizendo que o sistema de direito administrativo anglo-americano teve origem na França. Está errado. Já está errado aqui. B. O sistema de direito administrativo europeu continental deixa para o âmbito do direito privado as relações entre estados e cidadãos. A jurisdição é una, exercida exclusivamente pelo poder judiciário. Errado. Jurisdição una é de quem? Do inglês, do anglo-americano. Tá vendo? Eu disse para vocês, a banca ela é teórica. E é muito importante você conhecer a banca. Ela mudou a forma de cobrar. Ela não chegou e disse sistema inglês, sistema francês. Se você não conhece a linguagem da sua banca, você chega na prova e acha uma questão dificílima. Mas não, é só porque ela mudou um pouquinho. Anglo-americano está se referindo ao sistema inglês. Europeu continental está se referindo ao francês e não ao inglês. Beleza? Então, esse é de jurisdição una? Não. Jurisdição una é o anglo-americano. A banca praticamente inverteu aí os conceitos. C. Os costumes não constituem fonte do direito administrativo. Está errado. Constitui sim. Fonte secundária junto com a doutrina e a jurisprudência. Portanto, o item C está errado. D.
O direito administrativo, dentre outros conceitos, pode ser definido como o ramo do direito público que tem por objeto os órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública, a atividade jurídica não contenciosa que exerce os bens que se utiliza para a consecução dos seus fins de natureza pública. Opa, o item está tão bonitinho, parece o gabarito. Vamos analisar, vamos ver o item E. O direito administrativo visa a regulação das relações jurídicas entre servidores e entre estes e os órgãos da administração, ao passo que o direito privado regula a relação entre órgãos e a sociedade. Opa, olha aqui, é o que eu digo, o assunto é o mesmo, o que muda é a abordagem da banca. Quando eu falei objeto do direito administrativo, é o que? Relações internas, é o que a banca falou aqui, ó. O direito administrativo visa a regulação das relações jurídicas entre servidores, interno, e entre estes e os órgãos da administração, continua interno. Entre os servidores, interno, entre estes e os órgãos da administração, interno também. A questão diz, ao passo que o direito privado regula a relação entre órgãos e sociedade. Errado, isso é direito administrativo também. É o poder extroverso, relação entre a administração e os administrados. Tranquilo? Então, tá errado aí o item E, porque isso aqui também é o direito administrativo e não o direito privado. E o gabarito da segunda questão é entender. O direito administrativo, dentre outros conceitos, pode ser definido como um ramo de direito público, sim, direito administrativo é direito público, que existe essa supremacia que eu falei para vocês, né? A administração está num patamar acima do particular, contra do interesse público, que tem por objeto os órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública, atividade jurídica não contenciosa que exerce e os bens de que se utiliza para a consecução de seus fins de natureza pública. Certíssimo aí, segunda questão, gabarito D de dado. Beleza. Então, agora para a terceira questão. Também da Polícia Civil do Espírito Santo, 2019. Ao tratarmos de regras de direito administrativo, é importante considerar que o direito administrativo, por ser um ramo do direito público, não se adequa a todos os princípios da hermenêutica do direito privado. Assim, para interpretá-lo, é indispensável observar alguns pressupostos diretamente ligados a esse ramo do direito. Dentre esses pressupostos está isso aqui, que a barra cobrou, que eu expliquei para vocês. Bora lá, depois de conhecer, a questão fica fácil demais, mas sem conhecer é uma questão difícil. Mas conhecendo, explicando a teoria já, show de bola. O item A diz, igualdade jurídica entre a administração pública e os administrados. Está errado. O que existe é uma desigualdade. Parece estranho, né? Que a gente pensa, professor, mas tem que ser direitos iguais e tal. Não, mas aqui a administração em particular não tem isso, não. Existe realmente uma desigualdade jurídica. Muita gente iria marcar o item A se não conhecesse a explicação aqui que eu passei para vocês. Então, igualdade jurídica não, é desigualdade jurídica. Dá a entender que desigual está errado, não, mas está correto. B, presunção absoluta de legitimidade. Errada, a presunção é relativa de legitimidade dos atos da administração. C, inviabilidade de discricionariedade na prática rotineira das atividades da administração. Inviabilidade, não. Tem que existir essa discricionariedade administrativa. Portanto, está errado o item C. D. Necessidade de poderes discricionários para a administração atender ao interesse público. Certíssimo, conforme eu falei para vocês. Necessita desses poderes discricionários para atender ao interesse público. Entender? Um cara de gabarito. Sobreposição do interesse privado, ou seja, dos administrados sobre o interesse público. É o contrário. É o interesse público. Cadê aqui? Deixa eu voltar para aqui. É o interesse público que está acima do interesse privado. A questão falou o contrário, de sobreposição do interesse privado sobre o interesse público. Não, é o contrário. Portanto, o item E está errado. E o gabarito da terceira questão é o item D de dado. Beleza? Quarta questão agora. Você está compreendendo agora, entendendo a sua banca. Isso é muito importante.
O Estado de Direito pode ser conceituado como uma pessoa jurídica política e juridicamente organizada e obediente às suas próprias leis. A respeito do conceito de Estado, elementos, poderes e organização, é correto afirmar que o Estado, segundo grande parte da doutrina, é composto por três elementos originários e indissociáveis, quais sejam o povo, a legislação interna e o governo soberano. Você já percebe aí a linha de raciocínio da banca, né? Resolvi uma questão aqui, se eu não me engano, foi a primeira questão, que ela trouxe uma pegadinha parecida. Falou que os elementos do Estado seriam povo, uniformidade de linguística e governo. Aqui, ela mudou também, dizendo que os elementos do Estado seriam povo, legislação interna e governo. Está errado. Os elementos do Estado é o quê? Povo, governo e território. Portanto, o item A aí está errado, não é legislação interna. B. O Estado, para se organizar, divide-se em três elementos estruturais ou organizacionais, que são chamados poderes, ou funções por alguns doutrinadores, sendo eles poder legislativo, ok, poder executivo, ok, e o poder econômico, nananina não, aqui é o poder judiciário, não poder econômico, beleza? C. O poder legislativo exerce como função típica a aplicação coativa da lei ao caso específico, estabelecendo regras concretas sem produzir regras primárias no mundo jurídico. Está errado. Por conta do seguinte: quem cria as leis, quem inova o ordenamento jurídico é o poder legislativo. Como assim, professor? O que é que, quando ele fala aqui, ó, criar regras primárias no mundo jurídico? É porque imagina que tá lá, todo mundo pode fazer determinada situação. Aí vem uma lei proibindo. Tá inovando, tá surgindo aquela lei proibindo aquela conduta. Então, o poder legislativo pode criar regras primárias? Pode sim, a competência dele. O poder executivo é que a regra é que não pode. Os atos administrativos estão abaixo da lei. Quem é que cria a lei? Poder legislativo. Os atos administrativos estão aqui abaixo da lei. Então, a regra é que o poder executivo não edita atos primários, apenas atos secundários. Existe uma exceção, que é do decreto autônomo, mas isso eu vou explicar lá na parte de poderes administrativos no poder regulamentar. Mas já estou colocando isso na sua cabeça para você compreender. Então, item C está errado. E a regra também não é que o Poder Legislativo estabelece regras concretas, é regras abstratas, regras gerais, atingindo a todos. Regras concretas é aquelas que atingem uma determinada pessoa, beleza? Então tá errado o item C. D. A administração pública direta é exercida por meio das autarquias, fundações públicas, empresas estatais, sociedade de economia mista. Tá errado. A administração pública direta é isso daqui, ó. União, estados, Distrito Federal e municípios, isso daqui é chamado de administração direta. Também iremos estudar sobre isso daqui nas próximas aulas. O que ele colocou aí na questão não é... Cadê aqui? Não é aqui. É aqui, pronto. É porque é tão pequeno que a gente fica aqui, tem hora que eu fico procurando onde é que... Administração direta exercida por meio das autarquias, fundações, empresas estatais da economia mista, errado. Aqui não é administração direta. Isso daí é administração indireta. Beleza? A tripartição dos poderes do Estado não gera absoluta divisão de poderes, mas sim distribuição de três funções estatais precípuas, uma vez que o poder estatal é uno e indivisível. Certíssimo o item E. Conforme eu já expliquei para vocês, a tripartição de poderes não gera absoluta divisão, não. Não tem função exclusiva de cada poder.
mas apenas uma distribuição das três funções estatais principais, porque o poder do Estado ele é uno e indivisível. Certíssimo aí o item E. Beleza? Então, bora lá para a quinta questão. Vai determinar o seguinte. Questãozinha da Universidade Federal da Paraíba, 2019. Sobre o Estado Democrático de Direito Moderno, assinale a alternativa incorreta. O Estado moderno passa a ser pensado a partir das ideias de representação e de separação entre o público e o privado. Certo. Principalmente isso daqui, ó, separação entre público e privado. Por quê, professor? Porque antigamente, na época aí dos imperadores, dos reis, dos monarcas, não existia essa separação. Tipo assim, o rei era dono de tudo. As terras eram do rei, as terras que pertenciam ao Estado eram do rei. Existia a questão aí não tinha uma separação entre o que era público e o que era privado. Mas hoje existe sim. O governante, ele está ali, é de forma impessoal, é pela indisponibilidade do interesse público. A coisa pública não é dele. É porque eu sou prefeito e agora o carro da prefeitura é meu, isso aqui é meu. Não, tem que existir a separação entre o público e o privado. B. O Estado moderno, na visão de Weber, detém o monopólio da coerção física legítima, ou seja, é a única entidade que pode empregar ou delegar seu uso à obediência dos cidadãos, porque se trata de uma dominação legítima. Quando ele fala dessa forma, essa dominação legítima, como é bem conceitual, ele está falando nada mais, nada menos do que isso daqui, da administração pública, que está na posição acima dos particulares, essa relação vertical. Falando no popular, a administração pública manda e a pessoa obedece. É mais ou menos assim. Lógico que dentro da legalidade, lógico que isso aí tudo dentro do interesse público, da finalidade pública, sem abusos, né? Mas está corretíssimo aí o item B. C. Em sua visão moderna, o Estado contém um conjunto de organismos de decisão, judiciário e executivo, e de execução, parlamento. Está errado. Primeiro que no Brasil você não tem essa figura do parlamento, mesmo como existe em outros estados. E segundo, mesmo que existisse, ele não, a característica principal não é execução. Execução é executivo, o próprio nome diz, executivo, execução. Então tá errado aí o item C. D. O Estado é mais amplo que o governo ou que a administração pública. Certo. O Estado, ele é mais amplo do que o governo ou que a administração pública. Até mesmo dá para você compreender o quê? Que o Estado, o governo é um elemento do Estado. Então, tipo, o Estado está aqui, tem 3 elementos, o governo é só um deles. A administração pública está aqui dentro, ó, dentro de uma função do Estado. Você encontra que a função de administrar, você encontra a função administrativa. Então, o Estado é mais amplo do que o governo ou que a administração pública, certíssimo. E o item é: o Estado é integrado por 3 poderes, quais sejam legislativo, executivo e judiciário, certíssimo. Então, como a banca pediu o item incorreto, o que está errado é o item C. Vamos lá, sexta questão. Aliás, a sexta repetiu, né? É a mesma quinta questão. A sexta, o gabarito é C também. Deve ter sido de concursos diferentes, a mesma questão, de cargos diferentes, aliás, o mesmo concurso, mas cargos diferentes. Sétima questão. Assinale a alternativa que melhor descreve o direito administrativo. O item A fala: é um ramo do direito que tem por objeto o estudo da Constituição, bem como os aspectos teóricos que cercam esse tema, ou seja, são objeto do direito administrativo tanto as teorias que criaram acerca da Constituição, formadas por especialistas no assunto, quanto o próprio texto da Constituição. Errado. O direito administrativo ele não está preocupado com esse estudo da Constituição, com as teorias
que criaram a Constituição. Não, isso aqui quem está preocupado é o direito constitucional. Aí sim, você vai estudar lá o poder originário, o poder derivado, os conceitos de Constituição lá no direito constitucional, não é aqui no direito administrativo. B. É um ramo do direito público dedicado às normas emanadas pelo Poder Legislativo para reprimir os delitos, combinando penas com a finalidade de preservar a sociedade. Não, aqui está mais para o direito penal e não para o direito administrativo. C. É o ramo do direito que regula a função administrativa do Estado. Opa! Ramo do direito que regula a função administrativa do Estado, beleza, independente de ela ser exercida ou não pelo Poder Executivo. Show de bola esse item C. Direito administrativo regula a função administrativa do Estado, independente dela ser exercida pelo Poder Executivo ou não. Como assim, professor? Por conta do seguinte, ó, a função de administrar, ela é típica do Executivo, então tem um direito administrativo ali dentro do Poder Executivo. Mas o Legislativo não pode administrar de forma típica, quando tem um concurso da Câmara Municipal? Pode. Então tem um direito administrativo ali dentro também do Poder Legislativo. O Judiciário não pode administrar também, quando o juiz realiza uma licitação, concede férias para um servidor? Sim, então tem um direito administrativo também ali dentro do Poder Judiciário, beleza? Então, item C, questão muito boa, que fala isso, que o direito administrativo é o ramo do direito que regula a função administrativa do Estado, independente de ela ser exercida ou não pelo Poder Executivo, porque pode ser exercida pelos outros poderes também e continua sendo direito administrativo. Então tá, beleza. Vamos analisar o restante. D. É o ramo do direito público que disciplina a receita tributária, a receita pública e despesa pública? Não, isso aqui está mais para direito tributário. E o item E é o principal ramo do direito público. Trata do conjunto de normas que regulam as relações entre os particulares, que comumente encontram-se em uma situação de equilíbrio de condições. Não, o direito administrativo ele não está muito preocupado em regular essas relações entre os particulares, não. De jeito nenhum. O direito administrativo, a preocupação dele principal é a relação entre a administração e os particulares. Essa relação aqui, o direito administrativo não se preocupa muito com ela, não. Está preocupado é aqui, quando envolve a administração pública em um dos polos. E o item E falou, regula as relações entre os particulares. Portanto, sétima questão, gabarito C. Beleza, para finalizar nossa aula de hoje, oitava questão. Instituto UCP 2018. Assinale a alternativa que corresponde ao conceito de administração pública adotado no Brasil. Olha aí o que foi que eu disse para vocês. Coloquei lá na capa do material. Qual é o conceito? Estrito e subjetivo. Aí cai na prova, é uma questão difícil. O aluno fica sem saber. Eita, e agora? Qual é que é adotado? É o amplo, é o estrito? O que que... Ah, eu não... Pronto. Aluno do Suarinho vai dizer amplo? Não. Estrito? Sim. Amplo? Não. Estrito? Sim. Apenas estrito? Não. Aí vai dizer objetivo? Não. Estrito, objetivo. Beleza. É isso aqui. Gabarito da oitava questão. B de bola. Beleza? Então, com isso, finalizamos a nossa aula de hoje. E vocês perceberam uma coisa. Resolver essas questões aqui da banca Instituto UCP, sem conhecer a linguagem da banca, sem conhecer o estilo da banca, é muito difícil. Porque ela é uma banca que foge dos padrões. Vocês que já vinham estudando para concurso aí, estavam acostumados a estudar pela CESP, pela FCC, pela FGV, pela VUNESP e assim por diante. Só que a banca Instituto UCP, ela tem um padrão dela, como toda banca tem. O problema é que às vezes você não tinha o costume de estudar por ela no seu estudo aí normal para concurso. Então, depois que você entende, tanto que eu resolvendo aqui com vocês e destacando, olha, isso aqui é isso, fica bem mais fácil, beleza? Então, eu vou fazer dessa forma, vamos seguir o nosso curso dessa forma, sempre com um resumo teórico antes da matéria, e depois resolvendo as questões, mas o principal é as questões.
que é ali onde está a linguagem da banca, onde está o fundamento, para você compreender, conseguir decifrar, porque o conteúdo é fácil, mas nessa questão aqui, se você não, nessa outra aqui, cadê? Aqui, que fala de anglo-americano e tal, ela mudou, falou de inglês, então muitas vezes ela traz um certo conceito para querer induzir o aluno ao erro, mas você já está bem tranquilo, já está conhecendo tudo e vai conseguir gabaritar esse assunto na sua prova, beleza? Qualquer dúvida, você já sabe, pode entrar em contato. Professor, fiquei com dúvida no item E, professor, fiquei com dúvida no item B, professor, me explique isso. Tem que entrar em contato, tem que tirar a sua dúvida, beleza? Então, valeu, um forte abraço a todos e bons estudos.